Fala galera, fazendo esse vídeo para fazer uma análise daquilo que aconteceu da entrevista que fizeram na Globo News com o deputado Jair Bolsonaro, candidato à presidência de 2018. Bem, meu Deus, não vou para as loucuras primeiro não. Vamos falar fato a fato como começou. Primeiro, começou falando que a apresentadora lá, a Mira Leitão, começou falando que o pré-candidato Luiz Inácio Lula, ele não é candidato, nem pré-candidato, nem nada, ele é ficha suja. Será que não sabe disso não? Falou, ele não pode dar entrevista porque tá preso. Né? Então assim, começou já com essa loucura. E aí depois começou, o primeiro bloco praticamente foi dividido em dois temas. Foram, se eu não me engano, 3 blocos, se eu não me engano, ou 4, não lembro agora. O primeiro bloco foi dividido em 2 temas. Foi dividido em, você está envolvido em partido sujo, você está no meio de político sujo, como você se diz uma política nova, como você se diz diferente dos outros, né? Ficaram martelando ali para tentar taxar ele igual aos outros. Não, você é igual aos outros, você é sujo igual aos outros, você é a mesma coisa dos outros. Ficaram ali. E a outra metade foi dividida em que Paulo Guedes vai ficar doente, Paulo Guedes vai ser mordido por uma aranha, ele vai morrer, Paulo Guedes vai pegar pneumonia, Paulo Guedes isso, aquilo, Paulo Guedes vai bater as botas, e aí, tem plano B, o que vai acontecer, cadê tem a equipe? Não, Paulo Guedes vai morrer, e aí? Ficaram só nisso, né? O primeiro bloco todinho ficou só nisso. Veio o segundo bloco e aí o que aconteceu? Eles começaram a... Bolsonaro, lógico, teve uma parte que o Bolsonaro falou assim, calou a Globo, né? Bolsonaro deu aquela tramontinada, né? Falou assim, Roberto Marinho falou isso, 64, apoiando lá o regime militar. Ele é ditador ou ele é democrata? Aí como eles não iam falar ali ao vivo mal do Roberto Marinho, todo mundo ficou quieto. Todo mundo ficou quieto, Bolsonaro calou todo mundo. E aí eles, não sei se pegaram raiva depois disso, eles começaram a vir com aquelas mesmas fake news de sempre. Machismo, racista, homofóbico e todas as outras coisas, né? Vieram com os mesmos papos de sempre. E aí ele teve que responder as mesmas coisas de sempre, né? Então assim, mais uma vez, eles não focam ali fazer as propostas, me diz todas as suas propostas. Não teve uma pergunta sobre saúde, né? Falaram sobre algumas coisas rapidamente ali, sobre educação rapidamente, sobre o campo rapidamente. Falaram sobre estatais, privatização rapidamente e tal, mas não aprofundaram em nenhum tema a outro. Aí perderam muito tempo fazendo essas perguntas aí dessas fake news, racismo, homofóbico, machista, como sempre fazem em todas as entrevistas, e ele tem que responder sempre as mesmas perguntas, ou seja, ele já tem as respostas já na ponta da língua, vai sair todas as respostas igual, de tanto que ele fica respondendo sobre isso, né? E aí, o que aconteceu? Começaram a focar também na parte dos índios, dos quilombolas, falando, você vai acabar com tudo. Falaram sobre a tortura, e aí, vai colocar tortura no Brasil? Né? Olha só a ideia, você acha que o cara vai... Mesmo se ele quisesse colocar tortura, você acha que vai chegar em rede nacional e falar assim, não, nós pretendemos colocar tortura aqui no Brasil? Pergunta idiota, mano, você já sabe a resposta que o cara vai dar. É idiota isso, entendeu? Não tem lógica isso, né? E aí, para terminar aquele programa ridículo, aí foi a gota. Se você acha que lá no Roleta Russa foi cabuloso, isso que aconteceu no final da entrevista, essa partezinha, eu acho que foi 30 segundos, foi 30 segundos de uma das maiores loucuras do jornalismo mundial. 30 segundos terrível, de assustar. Eu fiquei assim quase... né? Então, esses 30 segundos foram o quê? Na hora que eles estavam dando tchau lá, que não sei o que, tchau, tchau. Aí, opa, pera um pouquinho. Aí lá no ponto lá, Dona Miriam Leitão, apresentadora, começou a gaguejar e psicografar a mensagem de Roberto Marinho, que morreu em 2003, e falou: Roberto Marinho, sim, isso é fato, tinha apoiado o golpe, né? Eles nunca falam regime, tem que ser golpe, se não for golpe, não é Globo. Apoiou realmente o golpe, né? Mas em 2013, ele não morreu em 2003, mas em 2013 nós reconhecemos que foi um erro apoiar o golpe.
Meu Deus, cara. Senhor. O cara apoiou, o cara escreveu, fez ditatorial, ó. Tô ficando louco, né? Ele escreveu, fez a nota, falou que apoiou o regime militar. Toda a equipe dele apoiou, todo mundo que estava envolvido apoiou. Aí o cara morre em 2003, aí quem assume, lógico, quem assume lá por isso que nós temos desde 2003 para cá só a ideologia do pessoal dominando ali, né? Quem dominou lá a Rede Globo começou a colocar essas ideias e em 2013 lá fez esse negócio aí e nós reconhecemos que foi um erro. Como é que você reconhece um erro se todo mundo que participou achava que era certo? Né? O cara que morreu achava que era certo, vai colocar palavras na boca dele? Vai mudar o que ele disse depois que ele morreu? Né? Então foi um momento Chico Xavier lá, terrível. Nossa, mano, o que mais se fala nas redes sociais é isso daí. Então foi uma vergonha que a Globo foi Globo, né? A Globo não tem jeito, não tem cura, né? A gente até postou um vídeo aí esses dias na rede social aí das ideologias que estão sendo implementadas. Eu acho que pelo que eu vi lá de jovens, eu não sei, nem sei que novela que era aquela. Parecia que era Malhação, porque só tinha jovem, né? E as ideologias que estavam sendo implementadas ali, né? De ideologia de gênero ali. Ou seja, todos os nossos jovens estão... Aí tem gente que fala assim ainda. Ah, você não quer ver, não assiste, não liga na Globo. Só que tem gente que é fraca das ideias. Assiste, não tem o que fazer, entendeu? Não tem uma TV a cabo, não tem uma internet. Aí vai ver lá a programação, você vê uma coisa de jovem lá, a Malhação, por exemplo. A pessoa vai assistir, entendeu? Não tem discernimento. E aí, porque a pessoa não tem discernimento, a gente deixa pra lá, deixa fazer essas merda na Globo? Não! A gente tem que pensar naqueles que não conseguem pensar por si só. Entende? Então, assim... Nossa, mano, nossa, terrível, terrível. Bolsonaro foi muito bem na entrevista. Ele teve aquele jeito simplista dele, como sempre. Não queira que ele seja um doutorado, mestrado em algum tema, em alguma coisa. Ele não é. Ele fala simples. Ele tem as ideias central do que precisa ser feito. E isso é importante. E a outra coisa importante é querer fazer. Porque a gente vê muito candidato aí que fala bonito, que dá aquelas respostas bem elaboradas, mas são mau caráter, não quer fazer. Tem um candidato aí que falou que vai aumentar a gasolina. Ele já disse, eu não quero aumentar a gasolina. Isso aí tem que mudar, tem que baixar. O Bolsonaro disse isso. E se não baixar, eu vou privatizar a Petrobras. Ou resolve ou privatizo. Ele quer resolver pelo povo. Ele falou, no meu coração eu não quero privatizar. Mas pelo povo, se for preciso, se vocês não abaixar o diesel, a gasolina, não sei o que, eu vou privatizar sim. Ou seja, vem em primeiro lugar a necessidade do povo. As empresas, o governo, as coisas que se exploda. Primeira coisa é o povo. Então ficou claro que ele tem as boas intenções. Ele foi transparente, ele foi honesto nas respostas. Não veio com aquelas mentirinhas. Você sabe quando um político está mentindo. Né? Você sabe disso. Então ficou bem claro, deu um show de bola. Parabéns. E cada vez mais estão elegendo Jair Bolsonaro como novo presidente do Brasil. Se não tiver fraude e continuar nessa pegada, vai ser do primeiro turno. Sem discussão. Se não tiver fraude e continuar nessa pegada, é primeiro turno. E pode chorar, porque as coisas estão caminhando para isso. Um abraço e até a próxima. Que Brasil o senhor quer para o futuro? Eu quero um Brasil onde tenhamos um só povo, né? Um país sem divisões de brancos, negros, héteros e homos, ricos e pobres, nordestinos e sulistas. Eu quero um Brasil onde se respeite a família acima de tudo, que é a base da sociedade. Eu quero um Brasil onde a criança seja respeitada em sala de aula. Eu quero um Brasil menos violento e com mais emprego. Eu quero um Brasil negociando com o mundo todo sem o viés ideológico. Eu quero um Brasil que invista em pesquisa, em desenvolvimento, para explorarmos nossa biodiversidade e agregue valor em nossos outros recursos minerais que nós temos aqui. Eu quero um Brasil sorridente, que se abra para o turismo, dado a condições de segurança e infraestrutura. Nós temos tudo, mas tudo para sermos uma grande nação. O que precisamos para chegar lá? Precisamos, sim, de um homem ou de uma mulher que seja honesto, seja patriota e tenha Deus no coração. Esse é o Brasil que eu quero para todos nós. E se essa for a vontade de Deus, eu tenho certeza que cumprirei essa missão ao lado do povo brasileiro.